eu tenho em mim sempre essa questão de que a pessoa que vem me procurar, o paciente que vem procurar um hospital, ele merece um tratamento digno, respeitoso. Ele não é um número, ele não é um fulano, ele é uma vida que tem uma biografia. Então eu quero tratar sempre, esse é meu mantra, meu lema de vida, sempre aquela pessoa como única. Eu quero olhar para a pessoa e dizer, eu vou cuidar de você, eu vou fazer o melhor que eu puder. E eu vou fazer o melhor que eu puder para que o sistema enxergue isso. E eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. E é isso que me motiva. No que se refere à saúde, que é a área que eu mais estou envolvida, tem 2 problemas básicos. Tem insuficiência, sem dúvida, de recursos, mas tem muita ineficiência. E a ineficiência passa por uma extrema corrupção que tomou conta do país nos últimos anos. Então tudo é muito difícil. Então esse sistema para respirar, ele precisa ser reformado. Quem é que vai ter a coragem de fazer isso? É o que nós não sabemos. Porque isso não dá voto. Não. Mas isso tem que ser feito. Tem que fazer medicina quem gosta de gente. Quem gosta de doente, quem trabalha em equipe, quem respeita os colegas. Aquele médico que as pessoas têm medo até de chegar perto, esse cara não serve para ser médico. Que é grosso, que vai dar patada, porque se acha, porque é arrogante. Essa figura é arcaica, isso aí não existe mais hoje. E é inaceitável. Não tem que aceitar essa figura. Olá, seja bem-vindo à 2ª temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Hoje vamos falar sobre a humanização na saúde, conversando com uma médica intensivista, professora e referência em humanização e empatia na medicina intensiva no Brasil. Com uma trajetória marcada pelo cuidado centrado no paciente, ela combina uma visão ampla do sistema de saúde com uma paixão por transformar a jornada de pacientes que estão em cuidados críticos. Sua atuação durante a pandemia da Covid-19 destacou ainda mais sua dedicação à construção de sistemas resilientes e humanos. Neste episódio de hoje, a gente vai explorar como a educação, a tecnologia e o engajamento de líderes e pacientes podem moldar o futuro da saúde no Brasil. Mas antes de começar o episódio de hoje, a gente quer você aqui bem pertinho da Sobresp. Para isso, siga a gente nas redes sociais, favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido e, se você estiver ouvindo pelo Spotify, ajuda a gente respondendo a enquete como podemos, juntos, construir sistemas de cuidado mais centrados nas pessoas e em suas histórias. E aí, você já se perguntou como seria se a saúde fosse centrada nas suas necessidades? Bom, então se prepare porque o episódio de hoje está só começando e vai estar com a gente também a Gisele Rodrigues de Carvalho, que é diretora de marketing da Sobresp no biênio 2023-2024. Bom, eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste episódio. Bom, e como de costume, eu começo querendo saber um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje. Eu acho que a Ludmila Rajar é a médica 24 horas, muito dedicada, eficiente, exigente, brava. Essa é a Ludmila Rajar. Brava? Sim, muito exigente. A vida toda passei estudando e cuidando de vidas em situações de emergência. Então, eu sou muito exigente com vidas e foi assim que eu pautei a minha existência nos últimos 30 anos, que é o tempo que eu faço medicina. Então, eu passei a ser uma pessoa 24 horas dedicada à medicina, mas ao mesmo tempo exigente. Eu cobro bastante, eu me preocupo muito com a vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que quando eu saio da sala, tem gente que torce o nariz porque eu sou exigente, mas eu acho que a boa parte das pessoas gostaria de ser cuidado por mim. Olá, pessoal. Em nome da Sobresp, eu gostaria de dar boas-vindas a esse episódio de podcast que tem um gostinho especial. Hoje, a gente fecha com a nossa convidada especial, doutora Ludmila Rajar, o biênio no qual eu
Gisele Rodrigues de Carvalho, fiquei à frente da diretoria de marketing da Sobresc. E com certeza teremos momentos muito, muito, muito valiosos por aqui. Eu quero dar boas-vindas e agradecer a generosidade da doutora Ludmila Rajar estar com a gente por aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, para mim também é uma honra. Doutora professora titular da disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Médica há mais de 20 anos. Está dentro da medicina há 30 anos. Uma mulher potente, determinada. E uma mulher que me chamou a atenção quando eu vi aquela médica trabalhando dentro do serviço de saúde suplementar, cuidando dos seus pacientes, mas que trazia na fala o desejo de transformar o sistema único de saúde. O que mais me chamou a atenção, doutora Ludmila, foi quando você disse que o seu sonho era se transformar professora titular da maior faculdade da América Latina. E ali trabalhar no cerne, na formação, na transformação da mentalidade daqueles que, num futuro tão breve, estarão ali no beira-leito cuidando dos pacientes. Esse foi o grande motivador em compor, ao longo de 4 anos, na convivência diária que nós temos, compor essa persona, essa potência, Ludmila Rajar, e entender que a experiência do paciente está nas suas entranhas desde o primeiro dia que você cruzou a porta da faculdade. Fala um pouquinho essa paixão, essa força em direção a proporcionar melhores experiências para os nossos pacientes, como isso surgiu? E eu entendo que ao longo dos anos, isso foi tomando um outro corpo, foi evoluindo. Conta pra gente um pouco mais. Assim, eu não tenho uma história de medicina na família. Então, eu não tive os meus primeiros anos de formação de personalidade vivendo a medicina, mas de uma maneira muito interessante, desde a minha infância e o início da adolescência, eu já me interessava por questões de saúde, programas médicos, urgências, se eu via um acidente no trânsito, eu queria ajudar, então eu tinha isso dentro de mim, e eu decidi fazer medicina. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, e eu passei no vestibular numa universidade federal muito boa, que é a Universidade de Brasília, que hoje está ranqueada entre as 10 melhores universidades públicas do Brasil. Sim. Na época, um vestibular muito difícil, eram apenas 25 vagas, e a concorrência eram mais de 100 candidatos para uma vaga. Então, eu estudei muito, me dediquei muito. Eu nasci numa cidade pequena, que é Anápolis, Goiás. Minha família não gostava muito da ideia de eu sair de casa, de fazer medicina, mas foi algo que já me chamava dentro de mim, uma chama. Eu queria salvar vidas, eu queria cuidar de pessoas, então aquilo já era algo que fazia parte da minha existência. Eu não tinha dúvida que eu não desistiria disso. E eu fui fazer o vestibular, passei no vestibular, comecei, e logo que eu me dei conta do que era a medicina, foi uma paixão, assim, de cara. Eu fui, talvez, a aluna mais dedicada que a UNB já teve. Até hoje, já tem bastante tempo, eu me formei no ano de 2000, então tenho 24 anos de formada. Os alunos sempre ouvem falar a meu respeito, porque eu fui aquela aluna que estudava dia e noite, eu devorava os livros na biblioteca, eu sempre adorei biblioteca, eu sempre estudava em livro e não em resumo, em livros, textos clássicos internacionais, porque eu tinha aquela curiosidade, porque eu achava muito bonito o saber, então aquilo era meu. E logo que eu tive contato com o paciente, que foi precoce na faculdade, porque eu ia fazer monitorias, eu ia fazer pesquisa, então logo eu tive esse contato, eu já me apaixonei. Eu ia durante as minhas férias da faculdade, no primeiro, segundo, terceiro ano, para o interior do país, fazer expedições voluntárias. E aí eu tive contato com a pobreza, com a miséria, com gente que não tinha nada e que esperava a nossa chegada, eu e mais um grupo de professores que me convidaram e de médicos já formados, onde nós levávamos medicamento, onde nós examinávamos. Eu era uma simples aluna de um primeiro, segundo ano
Então eu tive muita sorte porque eu tinha um talento, uma vontade, uma missão que fazia parte de mim, mas eu também tive uma grande faculdade de medicina. E lá eu aprendi a desde cedo lidar com as diferenças, com o sofrimento, e acho que aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu tinha certeza que eu não ia ficar a minha vida num consultório, cobrando consulta de paciente, virando as costas e indo embora. Eu sabia que minha missão na medicina seria muito maior. E a partir dali, eu fui desenvolvendo isso. Eu me formei na UNB, já com a vontade e a determinação de vir para São Paulo, porque eu queria fazer a melhor residência do país, que é na USP, no Hospital das Clínicas. E eu vim para o Hospital das Clínicas e quando eu cheguei naquele mega hospital, no ano de 2001, em janeiro, eu fiquei muito impressionada. Um hospital de 3.000 leitos, que emana conhecimento, sabedoria, troca de informações, o maior hospital público da América Latina. Foi uma catarse para mim. Aquilo ali mudou a minha vida e a partir de então eu vivo a medicina. E desde que eu passei a conviver com aqueles pacientes na emergência, no meu primeiro ano de residência, pacientes muito humildes, muito pobres, que ficavam em macas, que chegavam 10 horas depois de ter o quadro clínico. Eu tinha certeza que um dia eu poderia mudar essa história. E eu pautei a minha existência nisso. Eu tentei estudar em todas as oportunidades que tive, então eu fiz 2 residências, 4 especializações, eu fiz clínica médica, cardiologia, medicina de emergência e terapia intensiva, eu fiz doutorado, eu fiz livre docência. Aos 32 anos eu fiz concurso de professora da faculdade e no ano passado, na USP, eu venci o concurso de professora titular da disciplina de emergências e que foi mais ou menos o sonho que eu tive em 2001, porque eu tinha muita vontade de mudar uma série de coisas, especialmente porque eu sempre me coloquei no lugar do paciente. Eu sempre imaginei que aquela pessoa que me destinava a vida ao meu cuidado, que confiava em mim, ela merecia mais do que o sistema e do que eu pudéssemos dar. Então eu sempre sonhei em modificar essa lógica e foi por isso que eu dediquei a minha vida e dedico e dedicarei, porque eu acredito que nós possamos mudar isso. E dentro da universidade, hierarquicamente, o professor titular é o cargo mais alto no que se refere a você ter autonomia para fazer as mudanças. Então eu persegui esse sonho e no ano de 2023 eu me tornei professora titular e desde então a minha vida é fazer revolução na vida das pessoas, para o bem. É tentar buscar recursos para melhorar o hospital, é investir no ensino, é querer uma residência melhor, é lutar para que o ensino da graduação das faculdades de medicina seja justo, seja correto. Ao mesmo tempo, eu tenho em mim sempre essa questão de que a pessoa que vem me procurar, o paciente que vem procurar um hospital, ele merece um tratamento digno, respeitoso. Ele não é um número, ele não é um fulano, ele é uma vida que tem uma biografia. Então eu quero tratar sempre, esse é meu mantra, meu lema de vida, sempre aquela pessoa como única. Eu quero olhar para a pessoa e dizer, eu vou cuidar de você, eu vou fazer o melhor que eu puder. E eu vou fazer o melhor que eu puder para que o sistema enxergue isso. E eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. E é isso que me motiva. Então eu sempre me coloquei naquele lugar, mas muito mais no sentido de achar que é digno demais. É honroso demais alguém chegar e me entregar uma vida. E confiar em mim. Então eu tenho que ser muito bom no que eu faço. Eu tenho que ser muito dedicado. Eu tenho que ter um time muito alerta. Eu tenho que estudar muito. Eu tenho que ser muito séria. Eu tenho que gerar estrutura. E é isso que pauta a minha vida. E de uns 2, 3 anos para cá, eu fui ampliando a minha ação e passei a participar de conselhos, de fóruns, que antes eu não tinha oportunidade. E eu só estou nesses lugares, eu detesto burocracia, é porque eu quero reduzir a burocracia para que as pessoas tenham um tratamento digno e que a gente forme uma sociedade mais justa, e eu acredito nisso. Se a gente for falar educação, basicamente, talvez metade do que a gente falou até agora, a gente falou baseado em educação, ou parte da sua formação, ou parte das coisas que você acredita, ou que você viveu e aprendeu dentro de estruturas de educação. Você recentemente foi nomeada no Conselho Nacional de Educação. Como é que essa nomeação pode impactar, se a gente for olhar a experiência do paciente? Como é que ela pode impactar? Essa participação sua, é uma ampliação que você faz, eu acho, né? Sem dúvida. Dentro do que você falou. É uma ampliação, é um tempo dedicado, a gente analisa processos,
eu tenho que deixar de fazer consultório 3 dias do mês, coisa que eu não imaginava. 3 dias do mês eu tenho que deixar de ir à faculdade de medicina, mas eu sempre estou entendendo que esse é um investimento para a sociedade e que eu vou estar atuando para melhorar a vida das pessoas. O meu objetivo ao estar no Conselho Nacional de Educação, primeiro é uma honra, né, ser destacado para essa posição, uma posição muito desejada, todo mundo quer participar das definições das diretrizes, dos rumos da educação no Brasil, mas o meu objetivo ao estar ali é defender a formação médica de qualidade, tanto no que se refere às diretrizes curriculares, que eu sou a presidente da comissão do currículo, das diretrizes curriculares que serão publicadas no próximo ano, e eu estou dando toda a minha energia nisso, porque eu pretendo ter, ao final de muita discussão, uma diretriz justa, moderna, que visa a formação de um médico adequado, humanística, ética, mas dentro de um conhecimento necessário à luz dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje. E, ao mesmo tempo, eu estou ali lutando muito para que nós não tenhamos uma abertura indiscriminada de faculdades de medicina no Brasil, como infelizmente é fato desde 2018. Então nós temos que mudar esse cenário e eu hoje sou uma das forças lá dentro que vão convergir para um suporte diferente no que se refere à formação médica, ao ensino, à graduação. Nós temos hoje muito mais médicos formados por ano do que vagas de residência. Nós temos hoje 3 vezes mais médicos formados do que residentes. Então isso já demonstra que boa parte dos médicos estão a mais no sistema. E mais importante do que a quantidade é a qualidade do produto formado e que vai para a sociedade. E hoje, boa parte dos atendimentos se dá para pessoas que não têm qualificação mínima. Existem faculdades de medicina que sequer têm um leito de hospital. Existem faculdades de medicina no país ainda sendo abertas, sob judicialização muitas vezes, que não têm doutores no seu quadro e que não têm professores adequados. E o ensino é feito de uma maneira irregular, irresponsável. Então o objetivo de eu estar ali é porque eu acredito que este cenário possa mudar, desde que nós estejamos prontos a lutar para nos defender do que realmente se transformou o ensino médico no Brasil, infelizmente, numa máfia de grandes grupos, de escolas particulares que de maneira irresponsável saem abrindo 80, 100, 150 vagas. O aluno não tem onde ver paciente, ele é levado a 100 quilômetros de distância para estágios rurais e nós hoje estamos nos deparando com médicos formados que nunca fizeram um procedimento no paciente, que nunca tiveram ensino no sentido ético da palavra, que nunca sentiram a dor daquele paciente porque não tiveram nem oportunidade. Medicina não se ensina em anfiteatro, medicina não se ensina à distância, medicina se ensina à beira do leito. Então eu acredito que nós estejamos num momento crítico dessa história no Brasil. Nós hoje somos o país que mais tem escolas médicas, isso é um absurdo. Nós temos uma proporção de médicos que vai muito além do que nós necessitamos. Entretanto, existem várias discussões. O médico brasileiro está muito centralizado no Sudeste, no Sul, é fato. Mas não é abrindo escola que a gente vai amenizar ou diminuir essa distribuição irregular. Aí é a estrutura que nós temos que dar. Aí é pagamento, é salário, é hospital, é imagem, é infraestrutura, coisa que o Brasil não investe há muito tempo. Por quê? Por causa de corrupção, de governos ruins, um atrás do outro, infraestrutura inadequada, falta de projeto, falta de conexão entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que vivem trocando farpas. Acredite que a residência médica no Brasil tem uma comissão de residência médica no Brasil que não tem representantes das universidades. Então eu vou dar um exemplo. A Faculdade de Medicina da USP é a faculdade que tem o maior número de residentes. São quase 1.000 por ano que entram. Nós não temos representatividade nessa comissão. Mas acredite que várias associações, sociedades, entidades privadas, eles estão ali. Sim. Então, o Brasil está numa crise gigantesca que gera problemas gravíssimos. E essa crise, ela é estrutural. Então, veja,
existe uma disputa por poder de entidades privadas, de associações, mas a força do país na educação, na saúde, se perdeu nos últimos anos. Então eu acredito que medicina vá um pouco além dessa relação médico-paciente, que a gente pode fazer mais. Eu não quero deixar de atender jamais. Minha vida é cuidar de gente. É hospital, é consultório, é terapia intensiva, é emergência, é problemas cardíacos. Entretanto, nós temos uma responsabilidade a mais, que é tentar mover as barreiras que hoje estão aí diante de um ensino médico irresponsável e que começa na graduação, passa pela residência ou pela falta de residência e também sofre os efeitos dessa politização inadequada de entidades que não têm nada a ver com o assunto e que estão ali infiltradas, de pressões financeiras de grandes grupos. Então, realmente nós temos que enfrentar isso como uma máfia. É quase a milícia da saúde e da medicina. E a gente acredito que a gente possa ver isso também com os outros profissionais da saúde. Eu acho que isso é uma onda que está levando vários profissionais. E aí talvez dificultando inclusive a própria vida do sistema de saúde. Se a gente puder falar do ecossistema de saúde Brasil afora, isso também traz dificuldades para as outras áreas e no meio disso tudo está o paciente. Claro. Se o conselho ou se a estrutura de medicina, se o ecossistema de medicina, que é o mais forte do Brasil, mais bem organizado, mais bem estruturado e tudo mais, está com essa dificuldade, como é que os outros podem fazer para se organizar, para estruturar melhor, para olhar isso, para entender esses problemas e para pensar soluções para isso? Eu diria assim, que o Brasil ele precisa de uma reforma na educação e ele precisa de uma reforma na saúde. O SUS, que é um sistema maravilhoso no papel, integral, universal, igual, que atende toda a população, que atende de uma maneira sistêmica o paciente, ele é de 1988, muita coisa mudou de lá para cá. E a gente precisa de uma reforma estruturante, não de 5 ministros da saúde num intervalo de 4 anos. Então nós precisamos de uma reforma na saúde, isso é fato. Pode ser que a gente chegue a uma conclusão que hoje, essa medicina atual de alta complexidade, de doentes mais crônicos, que custam mais caro, muitas vezes nós não vamos conseguir ter um sistema universal integral para toda a população, mas que a gente deixe um sistema universal para determinadas situações. Que funcione. Entretanto, achar que hoje a maneira como nós temos entregado saúde é adequada, não é. Nós sabemos que não é. Uma emergência que acontece na casa do paciente, ele é atendido numa unidade básica ou numa unidade de pronto atendimento, até ele ser transferido para um hospital de alta complexidade, a média é em torno de 24 horas. 24 horas, o indivíduo perdeu a chance de sobreviver a uma emergência muitas vezes. Ou ele vai sair com uma sequela que vai custar para o Estado, para a sociedade, para a família dele, para ele mesmo. Então nós precisamos de uma reorganização estrutural. Por outro lado, na Constituição de 1988, defendeu-se que o sistema fosse municipalizado. Então muitas decisões que são tomadas na esfera do executivo, elas não são deliberadas lá na frente, porque o sistema é descentralizado. Isso tem inconvenientes e tem algumas conveniências. Mas pode ser que para que a gente faça reformas mais estruturantes, a gente tem que rever esse conceito. Então, eu acredito que essas grandes mudanças elas só virão no momento de uma responsabilidade de um governo executivo que, junto com o apoio do legislativo, vá considerar que é necessário fazer mudanças, mesmo que elas não sejam eleitoreiras, mesmo que elas doam inicialmente, mas elas vão ter o resultado lá na frente. A educação é a mesma coisa. É necessária uma grande reforma. Nós estamos falando de decisões e de substratos de 20 anos. E o mundo mudou. E o jovem mudou. E a reforma que eu digo na educação não é ficar implementando escola à distância, hipótese alguma. Mas é modificar o ensino, é valorizar o professor, é modificar a estrutura, é aumentar, como tanto se diz, a oportunidade desses jovens terem escolas técnicas, escolas integrais, é adequar a estrutura de ensino. Veja a situação das universidades federais no Brasil. Essa semana, a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve a sua luz cortada,
a sua água cortada, perdeu amostras biológicas, porque a dívida da universidade ultrapassa 100 milhões de reais. Essa é a situação. Você não consegue aluno, você não consegue mais reter o profissional, e o mercado privado está levando esse profissional recém-formado. E a estrutura do Estado brasileiro está se perdendo. Tem alguém olhando isso de fato? Eu li ontem que o governo ia dar R$1 milhão para o UFRJ. Isso vai resolver? Agora, por que tem a dívida? Tem gestão? Por que alguém já não viu antes? Não existe uma maneira de você fazer parceria público-privada, de buscar renúncia fiscal, se o Estado precisa fazer um corte de gastos. Eu sou contra corte de gastos em hipótese alguma. Nós não podemos deixar um Estado devedor, os juros altíssimos, o dólar perto de R$6. Nós temos que ser a favor de um Estado que seja um Estado facilmente manejado. Então eu sou a favor. Vai ter que reduzir gasto, vai ter que fazer um acordo. É óbvio. Mas a gente precisa melhorar a gestão. No que se refere à saúde, que é a área que eu mais estou envolvida, tem 2 problemas básicos. Tem insuficiência, sem dúvida, de recursos, mas tem muita ineficiência. E a ineficiência passa por uma extrema corrupção que tomou conta do país nos últimos anos. Então tudo é muito difícil. Então esse sistema para respirar, ele precisa ser reformado. Quem é que vai ter a coragem de fazer isso? É o que nós não sabemos. Porque isso não dá voto. Não. Mas isso tem que ser feito. Não dá voto, muitas vezes não dá nem notícia. A gente não ouve falar isso com a qualidade que a gente precisa falar, né? Bom, a pandemia da Covid-19 trouxe à tona diversas fragilidades do sistema de saúde brasileiro. Acho que não só do sistema da saúde, a gente como humanidade, a gente sofreu muito, né? E a gente aprendeu muito. Mas focando na saúde. Na sua visão, quais são os principais desafios para a construção de um sistema de saúde mais resiliente e centrado no paciente? Eu acho que a Covid ensinou muito, mas ela mais trouxe sofrimento do que de fato aprendizados. Eu diria que se nós tivéssemos aprendido com a Covid, o Brasil hoje estaria autossuficiente em vacinas e não vivendo o que está vivendo agora. O Brasil estaria produzindo insumos tecnológicos, não estamos. O Brasil teria uma inteligência epidemiológica de prevenir novos desastres e novas emergências, e nós não avançamos. Então o sistema é resiliente porque se não fosse nós teríamos muito mais de 1 milhão de mortos. O sistema é resiliente talvez pela sua capacidade de complacência. O SUS atuou, nós tivemos tratamento, nós tivemos hospitais, nós reagimos como pudemos reagir da melhor forma. Não, tivemos um governo negacionista, tivemos muita desonestidade, tivemos roubos com vacinas, tivemos atrasos, tivemos uma classe médica irresponsável, tivemos um Conselho Federal de Medicina que deixou a desejar, que defendeu terapias alternativas, que foi anti-ciência. O que eu acho que tem que ser feito a partir desse aprendizado, já deveria e não foi, nós temos que ter um governo e as demandas baseadas nas evidências, isso tem que ser de acordo com a ciência. Então, o que tem que pautar as definições em saúde, em rumo, em futuro, é a ciência. Então, nós temos que cada vez mais sustentar o sistema em informações, em predições, em modelos epidemiológicos. Nós temos que nos aliar a grandes países para que a gente possa ter um arcabouço tecnológico em saúde. Nós temos hoje possibilidades inúmeras, além de Europa e Estados Unidos, com China, com Índia, que fizeram uma grande revolução tecnológica nos seus países. A Índia hoje, 5% das pessoas não usam um aplicativo do tipo PayPal. A medicina está toda em inteligência artificial. A China é igual. Então nós teríamos muito a crescer. Não crescemos. Eu considero que da pandemia para agora nós estamos caminhando e não voando como deveríamos, porque aquele aprendizado deveria ter feito uma revolução na nossa maneira de enxergar saúde. Eu até acho que a sociedade aprendeu, mas o governo, as decisões, os ministérios, eu não acredito que eles tenham sofrido realmente as mudanças que nós esperávamos. Doutora Ludmila, a tecnologia tem transformado a forma dos cuidados em saúde. Como você enxerga essa relação entre a tecnologia e a humanização? E vou um pouquinho além.
quais são os principais riscos e oportunidades da telemedicina e da inteligência artificial para a experiência do paciente? Eu sou super adepta a tudo que é novo em medicina e que tem evidência científica e que pode melhorar a vida das pessoas. Felizmente, a gente vive hoje uma revolução tecnológica, a gente tem que trazer isso para a experiência do paciente, isso é indiscutível. Quem fala o contrário tem mais um preconceito. Ao conhecer essas ferramentas e ao aplicar, o objetivo de tudo é errarmos menos, é aumentar a segurança do paciente. Então, a revolução tecnológica hoje traz uma medicina muito mais eficiente, muito mais segura, sem que percamos a humanização. Não são grandezas excludentes, ao contrário. Elas se incluem, elas se potencializam, elas sofrem sinergia. E a humanidade, a arte de ser médico e de cuidar de vidas, ela não se perde com a inteligência, com a tecnologia, ela se amplia. E é assim que eu sempre vi. Se numa consulta eu puder não digitar e apenas olhar e ouvir o meu paciente e o robô digitar ou transcrever a consulta, é muito melhor a minha consulta. Se eu puder, no momento de dar uma opinião sobre um medicamento, de consultar um chatbot e ter mais informações baseadas em evidências, melhor para o meu paciente. Mas eu não vou deixar de ouvi-lo para ficar olhando para o computador. Por outro lado, eu não posso negar todas as tecnologias hoje novas de terapias genéticas, de ômicas, de terapias com vetores, de imunoterapia em oncologia, de doenças infecciosas, de doenças cardiovasculares. Então a revolução tecnológica é muito bem-vinda. Cabe a nós dar acesso às pessoas, a todos os brasileiros que delas se beneficiam e sempre unir a arte com a tecnologia. E realmente a medicina é a mistura da arte com a ciência. E isso vai sempre continuar. Então, eu sou adepta, sou fã e quero trabalhar, e hoje uma linha de pesquisa minha é em tecnologia, inteligência artificial. Eu tenho alguns projetos em andamento, projetos que virão, porque eu considero que eles trarão muitos benefícios para os pacientes. A telemedicina, por exemplo, hoje é uma ferramenta que começou na pandemia do ponto de vista regulamentar e hoje faz parte. Ela ameniza distâncias, ela minimiza o tempo para o atendimento do paciente, ela ao mesmo tempo serve para que se amplie a eficiência do atendimento. Quantos pacientes, por exemplo, numa cidade como São Paulo, vão ter que pegar 4, 5 conduções para ver um resultado de exame? Ele pode, de uma maneira virtual, ter esse resultado de exame. Ao mesmo tempo, a telemedicina também é uma ferramenta de discussão, de segunda opinião, mas mais acho adequado é realmente o teleatendimento. Ele, para mim, é mais importante do que a teleconsultoria. Eu acho que ele diminui barreiras, elimina fronteiras, diminui distância. Ele vai substituir o atendimento físico? Não vai, mas ele é uma ferramenta agregada. Eu quero ver mais o meu paciente, saber mais a respeito dele. E por que não fazer umas visitas virtuais? Então, eu sou uma pessoa que hoje trabalha diretamente com isso e vou defender essas tecnologias para os próximos anos, sem dúvida. Eu acho que quem não defender vai ficar para trás. E foi interessante porque na pandemia o Conselho de Medicina lança toda essa plataforma de telemedicina. Logo eu trabalhava no Conselho de Fisioterapia aqui de São Paulo. Logo depois vem o COFITO, faz a mesma lógica, e com o tempo a gente foi percebendo que tinha muita dificuldade dos profissionais em aceitarem o teleatendimento, teleconsulta e tudo mais. Mas a população, o paciente estava gostando, porque facilitou muito para ele conseguiu resolver várias coisas. Então acho que isso mudou um pouco a cabeça dos profissionais, mas é isso, de repente de ficar para trás, né? Claro, não dá. Eu acho que isso vem para ampliar, melhorar resultados, sem dúvida. Bom, você é grande inspiradora para muitos profissionais de saúde, mesmo sendo brava e tudo aquilo que a gente já conversou. Quais as principais características de um líder em saúde que busca transformar? E aí a gente pode ligar de novo à experiência do paciente. Atendimento focado, centrado no paciente, buscar sempre excelência, fazer um atendimento com muita honestidade, jamais mentir para o paciente, jamais omitir. Ao mesmo tempo, buscar aliar sempre tecnologia com dignidade, com atendimento humano, sempre focado, centrado no paciente, trazer a família para perto. A família é parte do tratamento, ela ajuda. E ao mesmo tempo, eu acho que essa liderança é importante no sentido de passar a importância
para os jovens de uma vida dedicada ao paciente. Medicina não tem hora. Medicina não escolhe. Não dá para o médico beber, ir para festa. Isso não dá. É inaceitável. O telefone dele tem que estar alerta 24 horas. 24 horas. Foi uma escolha que você fez. O paciente não vai esperar. Ele precisa de você. Então, ser líder também é dar um exemplo de dedicação, de estar sempre disponível, ao mesmo tempo de ter um raciocínio clínico, sistêmico. As pessoas não são partes. Nós não precisamos de 30 médicos para ver um paciente, mas tem que ter pelo menos um médico para ter aquele olhar sistêmico e geral. Então é isso que eu busco ensinar, e eu acho que essas são as características que eu aprendi um dia como uma base da minha formação e que eu tento cada vez mais aprimorar. A gente acabou de falar de pacientes familiares. Isso é uma grande dor do ecossistema da saúde como um todo. Como é que a gente pode envolver pacientes e familiares na construção justamente de um sistema de saúde mais centrado nas necessidades das pessoas? Eu acho que para a gente envolver os familiares, que é essencial, a gente precisa de duas coisas. Um, é mudar a maneira como a gente ensina a medicina. Tentar evitar que o contato com o familiar seja um problema. Então a gente tem que ensinar isso desde o início, que o paciente precisa do suporte familiar. O familiar é parte importante do tratamento, da condução, do plano terapêutico. O segundo aspecto é a estrutura institucional. Quantos hospitais no Brasil, especialmente os públicos, que não tem um lugar sequer para a família sentar? E aí eu aproveito para trazer uma reflexão que sempre me incomodou muito, e eu espero fazer parte de uma transformação nesse sentido. Por que um paciente do SUS não tem um quarto sozinho? Esse é o sistema igual, realmente, que a gente tem? Então ele não tem um quarto sozinho, o familiar dele não tem direito de ficar, mas o paciente que tem condição, que paga uma saúde suplementar, ele tem um quarto sozinho, ele consegue colocar o familiar. Então nós temos que mudar essa concepção. E eu vejo isso, porque muitas vezes existem até agressões. Não, a família não pode entrar, não é o horário da família. Então isso tem que mudar, isso é um conceito arcaico, que não tem que fazer parte disso. Eu sonho com essa transformação. O que eu posso fazer no sistema público que eu trabalho é humanizar a UTI, abrir a porta da UTI, mas falta estrutura, falta formação. Às vezes você tem que pedir para a enfermeira deixar. Sabe por quê? Porque não tem enfermeira suficiente nem para responder a família. Então tem a questão estrutural também. E é por isso que eu defendo uma reforma no sistema, porque o sistema hoje não atende como deveria. Bom, você me falou uma coisa, eu pensei, antes de uma pergunta final, eu pensei numa outra que, em muitos casos, em vários hospitais, a gente tem um entendimento reinante, que é o médico é um problema. O médico não é um problema. Ele é uma parte integrante extremamente importante. Como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode, eu não sei por onde começar, mas como é que isso pode ser mudado? Como é que isso pode ser alterado? Essa frase que você falou é uma frase comum de se ouvir. E a culpa é do médico. Porque é uma profissão que chama a atenção da sociedade, é uma profissão bem remunerada perto das outras, é uma profissão difícil, e o médico ocupa uma posição de destaque na sociedade. Muitas vezes vem uma certa arrogância, é fato, especialmente de pessoas que não têm talento para medicina. Porque quem tem talento para medicina sabe que essa profissão não tem nada de fácil, que sozinho você não faz nada, que a gente é super limitado, e que o resultado em saúde de um paciente é um trabalho de um grupo. Eu, por exemplo, sou líder de equipe multiprofissional, sou uma pessoa que ultravaloriza o trabalho da enfermagem, do fisioterapeuta, do psicólogo, do farmacêutico, do nutricionista, do fisioterapeuta, e jamais alguém vai ter um receio de falar comigo. Eu vou ser a parceira à beira do leito. Então essa imagem tem que ser quebrada. O primeiro aspecto que eu acho é na própria pessoa. Tem que fazer medicina quem gosta de gente, quem gosta de doente, quem trabalha em equipe, quem respeita os colegas. Aquele médico que as pessoas têm medo até de chegar perto, esse cara não serve para ser médico. Que é grosso, que vai dar patada, porque se acha, porque é arrogante. Essa figura é arcaica, isso aí não existe mais hoje. E é inaceitável. Não tem que aceitar essa figura. O médico vai dormir e ninguém chega perto, não pode chamar o indivíduo porque ele está descansando. Me poupa, vai descansar em casa, o plantão tem que ficar acordado. Eu ensino as enfermeiras
sempre a dizer, os enfermeiros, sempre a ir procurar e a me contar. Porque não é justo a enfermeira ficar acordada, o fisioterapeuta ficar acordado e o médico dormindo. Mas por quê? Porque existe essa diferenciação social e que acaba gerando uma posição destacada e que acaba resultando numa atitude arrogante, e aí todo mundo diz que o médico é o problema, sendo que a gente tem que ser a solução. O médico é o líder da equipe, é quem tem um conhecimento de fazer as mudanças, as intervenções terapêuticas no paciente. Sim. Então, é algo de uma forma que vem de formação inadequada, vem de tempos antigos, arcaicos, no qual o médico, o padre, o delegado eram deuses. Isso não existe mais, a sociedade mudou. Nós somos profissionais liberais, nós somos remunerados para isso, é um serviço. Ninguém faz medicina de favor. Então, as pessoas têm que exigir serem respeitadas, serem tratadas com dignidade, com humanismo. E é isso que eu vou sempre defender. Como professora, como líder de equipe, como diretora de serviços, eu vou sempre chamar atenção, eu vou sempre fazer advertência daquela pessoa que tratou mal um profissional ou que não respondeu a um paciente, que é inaceitável. Essa figura não pode existir mais, ficou no século passado. Doutora Ludmila, para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os profissionais da saúde que estão buscando transformar a experiência do paciente nas nossas instituições? Eu sei que você fala de um lugar muito mais confortável quando a mensagem é direcionada para médicos, porque, afinal de contas, você está desde a cadeira, né, da faculdade ali, da universidade, ensinando até a beira do leito. Mas qual a mensagem que você gostaria de deixar? Sim, eu acho que ser médico é uma paixão. Eu acredito que a gente tem uma missão de transformar a vida das pessoas. E transformar a vida das pessoas vai além de um caso, de 2 casos, de 3 casos de medicina. Ele vai realmente ter uma responsabilidade num sentido mais amplo do que a medicina pode trazer para a sociedade. É simplesmente em tentar transformar o sistema. Eu acho que isso faz parte de cada um de nós. Não é por isso que a gente dedica a vida toda para ir lá e dar uma receita, para prescrever um medicamento. A medicina vai além disso. A medicina é uma ciência que transforma vidas, que salva vidas, que modifica desfechos, que tira a pessoa de um caminho ruim. Então ela tem que ir além. Eu quero sempre transformar aquele meu contato profícuo, frutífero com o paciente, aquele bom resultado em milhares de vidas salvas. Então eu sempre quero estimular cada um dos médicos desse país a fazer um pouco além do que ele faz. Então se ele está satisfeito em atender 10 ou 15, que atenda mais. Que ele busque também olhar o sistema como um todo. Que a gente também lute para que o Brasil realmente tenha orgulho do seu sistema de saúde. Que a gente também busque uma medicina mais igual, mais justa, mais igualitária, mais integral. Que a gente também aceite as transformações tecnológicas que estão batendo a nossa porta. E que também a gente lute por acesso. É possível, as oportunidades estão aí. O Brasil não pode ser a nação das oportunidades perdidas. Então, nós temos que empreender no Brasil. Empreender é fazer, é construir novidade, é fazer com que a sociedade tenha um entendimento de viver de maneira mais justa. A gente não procura crescimento do PIB, a gente não procura o dólar mais baixo. A gente quer que a pessoa diga, eu estou mais feliz, meu filho hoje tem escola, eu agora não pego 5 conduções, eu não tenho que acordar 3 horas da manhã. Eu fui a um posto de saúde, não fiquei esperando 12 horas. Eu fui ser atendido por um médico e eu tenho o nome desse médico, ele é meu médico, e no retorno eu vou ser atendida por ele. Então, esse tipo de vida mais justa é o que todo brasileiro merece. E nós, como médicos, agimos para transformar a vida das pessoas. Então é isso que me motiva e que eu quero passar para todos aqueles. Quem tem essa vontade, que estejamos juntos, e quem não tem, que ative essa vontade, porque o médico tem um papel muito grande, ele é ouvido, ele é admirado, ele é uma pessoa que as pessoas param para ouvir, param para saber qual é a sua opinião. Então nós podemos transformar essa sociedade. Bom, doutora Ludmila, muito obrigado. Obrigada pelo você. Carinho, pela atenção, pela disponibilidade. Eu também gostaria de agradecer imensamente esse momento e agradecer por permitir
que através do canal da Sobresp, a sua voz seja mais um canal para sua voz, seu propósito ecoar dentro do ecossistema, atingindo, e eu espero que sim, o maior número de pessoas, porque no final do dia é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas assim, que todos os dias lutam, trabalham para transformar a experiência humana na área da saúde, e eu presencio isso todos os dias com você. Nós somos companheiros de vida, de trabalho, partilhamos das mesmas definições no que a gente define o que é a experiência do paciente e como é que a gente pode agir para transformar isso num momento de dignidade, de menos sofrimento, um momento que vai mudar a vida daquela pessoa para melhor. Então, eu acho que é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Fim do 30º episódio do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp. Nossa conversa com a doutora Ludmila Rajar foi um convite à reflexão sobre pilares fundamentais da experiência do paciente. Ficou claro que o futuro da saúde depende de um equilíbrio entre inovação, empatia e liderança transformadora. Para todos os profissionais de saúde, gestores e pacientes que nos ouviram, fica o desafio. Como podemos juntos construir sistemas de cuidado mais centrados nas pessoas e em suas histórias? Essa é a nossa enquete do episódio. No Spotify você consegue responder. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilha com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir esse recado. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje, a gente se vê no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!